Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É para você, né, que me segue nos meus endereços telemáticos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. E o endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel, ou Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Edição de meio de semana, 21 de junho de 2023. Olha, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia 21, os santos Demétria, Albano, Luiz Gonzaga, entre outros. É a 11ª semana do tempo comum. Junho é o 6º mês do ano, tem 30 dias. É o mês do meio ambiente, do Corpus Christi, de São José de Anchieta, dos namorados, do doador de sangue, de São João Batista, dia 24, do pescador, do telefonista, dia 29, de São Pedro e São Paulo, os apóstolos de Jesus, né, dia 29, está vigendo a estação do ano do outono, iniciada no dia 20 de março, às 18h25. E começa o inverno nesta quarta-feira, hein? Começa às 11h58 a estação do inverno brasileiro. Fase da lua é nova, hein? Estamos passando 172 dias do ano, faltando 193 dias para terminar 2023. Hoje é o dia do mel, você sabia? Tem o dia do mel, dia do profissional de mídia, dia do início do inverno, que é o solstício de inverno, às 11h58, hein? Não esqueça. Dia do mídia, dia do aperto de mão, dia mundial do skate, dia do intelectual, dia internacional do yoga, dia nacional do controle da asma, dia nacional de luta contra a esclerose lateral amiotrófica. ELA, né? Conhecido como ELA. E é dia mundial da girafa. Você sabia? São informações aqui no nosso web jornal do Paulo Maciel. Agora, indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Temos aqui a taxa Selic, 13,75% ao ano, foi divulgada em maio de 2023, né? Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA, 3,94%, divulgada em 7 de junho. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, é o produto no atacado, a saca de 60 quilos, o café em grão, é a commodity agrícola mais importante do Espírito Santo. O café arábica bebida dura, a saca de 60 quilos, fechou valendo R$ 903 no dia 19 de junho. O arábica bebida Rio, 778. Conilon bica corrida tipo 78, 699. Também no dia 19 de junho, o dólar fechou em baixa de 0,9% no mercado financeiro em São Paulo, cotado a R$ 4,77. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve alta de 0,9%, somando 119.857 pontos. Notícias importantes para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Importantes e curtas para você se informar. Morte por febre maculosa no Espírito Santo. Olha, o estado do Espírito Santo já registrou a primeira morte em 2023 por causa da febre maculosa. Você quer detalhes? Olha, a vítima é um jovem do município de Barra de São Francisco, na região interiorana do Espírito Santo, mais precisamente no noroeste. As informações dão conta de que há 10 casos da doença registrados pelo setor de saúde pública do território capixaba. Nos humanos, a febre maculosa brasileira
é adquirida pela picada do carrapato infectado com rickettsia, segundo o site da saúde estadual. E olha aí, mais dinheiro para o governo, hein? Mais dinheiro para o governo. O Pix passará a ser taxado de PJ. A Caixa Econômica Federal começará a cobrar tarifas sobre transferências via Pix de empresas clientes da instituição bancária, os correntistas chamados PJ, pessoa jurídica privada. A medida entrará em vigor no dia 19 de julho. A informação foi tornada pública na segunda-feira, dia 19. Então, mais algum recurso entrando nos cofres do governo, já que a Caixa é um banco federal, né? Olha, se beber, não dirige, hein? A lei seca está completando 15 anos com 50.129 autuações no período de 2008 a abril de 2023 por beber e dirigir no estado do Espírito Santo. Você sabia? De janeiro a dezembro de 2022, o Espírito Santo registrou 3.909 infrações por recusa ao teste do bafômetro. É verdade, tem um artigo da lei que permite a aplicação de infração quando o motorista não aceita soprar o etilômetro. O aniversário de criação da lei foi na segunda-feira, dia 19. Data magna de Cariacica, olha, neste sábado próximo, 24 de junho, tem festa, hein? O município de Cariacica, na Grande Vitória, comemorará 133 anos com programação diversa de eventos. Na festa da data magna cariaciquense haverá 10 espetáculos com acesso gratuito da população. Parabéns, cariaciquenses, uma cidade que eu já visitei várias vezes. Tempestades com 18 mortes no Rio Grande do Sul. Vamos atualizar esses números da passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. Aumentou o número de mortos, hein? Após a passagem de um ciclone, há um resultado de danos devastador no estado do Rio Grande do Sul. Até o fechamento desta edição, havia informações dando conta de que o número de óbitos chegava a 13, ou seja, 13 pessoas morreram por causa dessa tempestade no querido estado do Rio Grande do Sul, onde eu já pude visitar também a cidade de Rio Grande, a cidade de Porto Alegre, a capital também. Um abraço para os gaúchos, né? Uma boa recuperação após esse ciclone, né? Vamos falar de futebol? Notícia mais amenas. Você gosta de futebol? Futebol nacional volta, hein? Nesta quarta-feira e também na quinta. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2023 será disputada nesta quarta e quinta-feiras após interrupção por causa dos jogos da data FIFA. Veja, eu vou passar para você a tabela. Atenção para você conferir a tabela comigo aqui. Atenção, nesta quarta-feira, 21 de junho, tem São Paulo e Atlético Mineiro às 19 horas no Morumbi e Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão. Às 20 horas jogam Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E às 21h30 tem Fluminense e Atlético Mineiro no Raulino Oliveira. Tem Bahia e Palmeiras às 21h30 também na Arena Fonte Nova. Na quinta-feira, 22 de junho, jogam Grêmio e América Mineiro às 19 horas na Arena do Grêmio. Às 20 horas tem Vasco da Gama e Goiás, no São Januário. Também no mesmo horário, Coritiba Internacional no Couto Pereira e Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. Bragantino e Flamengo jogam às 21h30 no estádio Nabi Abi Chedi, lá em Bragança Paulista. Após 10 rodadas, o Botafogo lidera a competição com 24 pontos. O Palmeiras, o único invicto, é o segundo com 22. E o Flamengo, com 19 pontos, está na terceira colocação.
Treinador do Atlético Mineiro. Olha, o Clube Atlético Mineiro contratou Luiz Felipe Scolari como novo técnico, hein? Com 74 anos de idade, Filipão ocupava até então o cargo de diretor técnico do Atlético Paranaense. O anúncio foi tornado público no dia 16, aliás, né? Dia 16 de junho, divulgaram essa notícia. Agora essa informação aqui, é importante passar para vocês. Carteira para scooter. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, órgão ligado ao governo federal, definiu que o veículo de duas rodas, conhecido como scooter elétrica, precisará de licenciamento e também de placa. Quem conduz o ciclo elétrico não poluente, que facilita a mobilidade urbana, inclusive, deverá ter ainda que se habilitar com a CNH categoria A. A resolução sobre o tema foi aprovada neste mês de junho e deve entrar em vigor no dia 1º de julho de 2023. Quero falar de loteria de números, Mega Sena, né? Um apostador acertou o último teste da Mega Sena e nesta quarta tem novo concurso. Então vamos lá. Nesta quarta-feira, dia 21, tem novo concurso da Mega Sena. É o número 2603. Estimativa de prêmio de 3 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país ou pelo portal da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo, após um aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. No último concurso, houve um ganhador de Guarapari, no Espírito Santo. Ele leva mais de 51.700.000 reais. Os últimos números sorteados foram 11, 14, 16, 30, 32 e 46. Veja os dados completos no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você vai lá no resumo de notícias, ok? Manchetes do jornal A Tribuna, eu vou passar para vocês. Eu divulgo essas manchetes porque é o único jornal que circula de forma impressa. E eu aprecio muito o jornal que circula de forma impressa, né? Então, por isso eu vou passar para vocês as manchetes como uma forma de apoio, digamos assim, né? Porque eu acho que deveria haver mais jornais impressos circulando e não vejo, né? Aqui no Espírito Santo, aqui em Colatina, no caso, nós temos, eu vejo muito a Tribuna e um jornal gratuito que é o Folha Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus. Parabéns também à Igreja Universal pelo jornal que é distribuído gratuitamente. Agora vamos para a Tribuna, que é cobrado, né? Tem valor. Edição de segunda-feira, 19 de junho de 2023. Frio e previsão de 15 graus em Vitória. Envolvimento de jovens com nazismo preocupa especialistas. Mensagens de ódio são espalhadas por redes sociais. E apenas neste ano já foram abertos 21 inquéritos pela Polícia Federal para investigar este tipo de crime. Pai encontra filho morto nas ferragens em estrada. Em veículos diferentes, o pai perde o jovem de vista na BR-101 em Pedro Canário. Retorna na rodovia e encontra o filho de 22 anos morto após acidente. Meu Deus, né? Que coisa. Nossos pêsames. Família, deixa eu ver. Agora aqui temos batalha pela vida de bebê depois de 8 cirurgias. É uma família que está nessa batalha. Maria Alice, de 6 meses, luta contra tumor cerebral. Uma criancinha de 6 meses, gente. Nossa solidariedade à família. A aposta do Estado leva 51 milhões da Mega Sena. Outros 3 premiados acertaram a quina. Futebol. Gilmar Ferreira, insatisfação velada dos treinadores brasileiros com o modelo de gestão da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Coluna Painel, ex-mulher de deputado Arthur Lira é exonerada e cria suspeita de ser funcionária fantasma
em Maceió, no estado do Alagoas. Pop.zap, um novo casal está se formando no mundo de famosos. Bruna Marquezine e João Guilherme estão juntos. Agora a edição de 20 de junho de A Tribuna. Festas juninas com fogueiras gigantes. Estrutura com 23 metros em Cachoeirinha, Rio Novo do Sul. Olha que fogueira, hein? 23 metros. Morte de músico. Assassino criou grupo no WhatsApp para combinar versões do crime. Delegados e peritos deram detalhes do crime acontecido no Espírito Santo. Multa de R$ 880 para quem guiar moto elétrica sem carteira. A exigência para que o condutor esteja portando a autorização para conduzir ciclomotor, ACC, ou Carteira Nacional de Habilitação, CNH, vale a partir de 1º de julho. Tratamento de Israel para quem sofre de dor. Ademilson Ramos diz que está curado e não usa mais opioides. Ancelotti vai dirigir a seleção brasileira a partir de 2024. Olha, quer a minha opinião? Sou contra. Eu sou contra técnico estrangeiro dirigir uma seleção nacional. Seleção do nosso país tem que ser com técnicos, com profissionais do nosso país. Sou contra, totalmente contra. Pois é, Ancelotti, aí está a notícia em todos os jornais, a partir de 2024 pode dirigir a seleção. Show histórico dos Titãs na Praça do Papa, em Vitória, capital espírito-santense. Coluna Pop.zap, Estênio Garcia é um ator capixaba com mais de 90 anos, é um nonagenário. Ele conta que tem gostado cada vez mais do resultado da harmonização facial que ele fez. Ele fez a harmonização, aí fica assim, uma pele bem lisinha, sem ruga, né? Parabéns! Coluna do Estadão, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem potencial para atrair apoiadores. Doutor João responde: vacinas são ferramentas eficazes para a defesa do organismo. E mais uma manchete: ex-presidente Jair Bolsonaro já prevê derrota no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Meu Deus do céu, né? Que coisa, né? O que vai acontecer com o nosso Brasil com essas decisões que provocam tristeza na população? Metade da população votou em Jair Bolsonaro. Metade, ou mais da metade, né? Só que foram apenas computados os votos daqueles que realmente efetivaram a sua vontade. Porque muitos quiseram ir, mas não foram por algum problema, ou não estavam querendo ir, como os que se abstiveram. Mas se contar aqueles que se abstiveram, me parece que foram mais de 20 milhões. Minha nossa. Então eu acho que uma liderança como Jair Bolsonaro, um homem que tem o apreço de grande parte da população brasileira, tem que ser respeitada, gente. O que está havendo com o nosso país? Falta de moderação no nosso país, falta de sensatez. É triste. Só Deus mesmo na causa, só algo extraordinário para mudar a face do nosso país. Vamos rezar muito. Eu estou rezando, hein? E rezando muito. Vamos agora a falar em reza, né? Vamos falar das missas previstas para esta quarta e quinta-feira, em Colatina, na Paróquia Central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, tem memória de Nossa Senhora da Saúde na Igreja Catedral, ok? Às 19 horas haverá celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes. Mas antes da missa, às 18 horas, haverá atendimentos na secretaria. No dia 22 de junho, quinta-feira, às 19 horas, a missa, celebração eucarística, será presidida
pelo padre José Valdeci Romão. O horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Olha, aumento de quase 10% em 15% dos planos de saúde. Os demais terão reajustes maiores. Apenas 15% dos planos terão um reajuste aí de quase 10%. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, definiu em até 9,63% o aumento anual do valor da mensalidade para os convênios de planos de saúde individuais e familiares. O reajuste passou a vigorar na terça-feira, 13 de junho de 2023. O percentual atinge apenas em torno de 15% do total de planos sanitários. Os demais convênios são coletivos ou empresariais e os reajustes variam muito mais. Então, gente, tem plano aí coletivo, plano empresarial que vai ter um aumento maior, tá bom? É bom saber. Interdição da Avenida Carlos Lindenberg na Grande Vitória. Olha, o trecho da Avenida Carlos Lindenberg, próximo à ponte do Rio Aribiri, em Vila Velha, no Espírito Santo, teve uma via totalmente interditada devido a obras de construção das galerias. A interdição, com início na terça-feira, dia 13 de junho, durará 30 dias. As informações são da Assessoria de Comunicação da SEDURB, uma secretaria estadual do Espírito Santo. Telefone para mais informações: 0 operadora 27 99661 7588. E a Pastoral da Escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da Pastoral da Escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém?
Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a Pastoral da Escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A Pastoral da Escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar, né? A Pastoral da Escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da Escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A Pastoral da Escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na Secretaria Paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da Escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Vamos falar sobre colheita de café. Baianos e mineiros colhem café em Colatina. Você sabia? Tem muitos baianos e mineiros em Colatina. Eles estão chegando a Colatina nesta época do ano, muitos já chegaram, a fim de engrossarem as fileiras dos capixabas que se dispõem a colher café na propriedade rural. Em muitos casos, os cafeicultores já possuem o endereço e o telefone dos catadores, que são chamados na época própria, na época da safra, porque o café, a colheita é sazonal. Os operários ganham entre 20 a 30 reais por saco de grãos colhidos. Vai depender da propriedade, da situação do café, né? Olha, gasolina mais cara, a gasolina já custa R$6 em Colatina. Se for no cartão de crédito, mais de 6. No posto Rio Doce, entre as ruas Germano Naumann Filho e Alexandre Calmon, no centro de Colatina, o valor do litro do combustível é de R$ 6,08 para pagamento com cartão de crédito. No preço à vista, com dinheiro e cartão de débito, o valor cai alguns poucos centavos. No posto São Miguel, Rua Pio 12, também no centro, a gasolina comum está em R$ 6,06 e a aditivada R$ 6,36. Gente, alimento também está subindo, hein? Mercadorias para o lar já estão com preços mais altos em Colatina. Uma mamão Havaí, por exemplo, já está custando por volta de R$ 12 o quilo num estabelecimento mercadista da zona urbana, perto da Catedral. A banana prata está por volta de R$ 6. Em outro ponto varejista, nas proximidades do Rio Doce, o mamão está no valor de quase R$ 9. Já o tomate também está custando entre R$ 8 e R$ 9. Já uma notícia que me chamou a atenção foi a depilação para homens e mulheres. Clínicas que fazem esse serviço, não só mulheres, mas homens também têm procurado os estabelecimentos colatinenses de depilação a laser. O procedimento tem atraído muita gente, tanto que uma nova clínica foi aberta recentemente na Avenida Getúlio Vargas, a principal da cidade, perto do posto de combustíveis São Miguel, no centro de Colatina. E pelo visto a agenda está cheia, pois a todo momento há pessoas entrando e saindo do local. Vamos falar também de alerta contra mendicância em Colatina. É isso mesmo, né? Informação para você. Em impresso que está sendo divulgado em vários locais, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede que os colatinenses conheçam os serviços oferecidos pelo município, encaminhando e orientando pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece
a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco. Gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. Estimula a prostituição e mendicância e aumenta a violência, além de sustentar os vícios, principalmente em bebidas e entorpecentes. Olha os telefones para encaminhar as pessoas que estão pedindo nas ruas. O 0 operadora 27 99528 8480 e o fixo telefone 3177 7222. Vamos refletir, gente. É importante a gente fazer reflexões para viver bem, né? Olha, fazer o bem para receber a vida eterna. Jesus condena a justiça falsa, praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, os fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas, né? Trazendo a reflexão para o Brasil hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral, que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Né? É verdade, isso está na Bíblia. Mas o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente e insistentemente e não muda de ideia. Justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém, né? Jesus só quer a nossa oferta, a nossa contribuição, quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes, ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão, né? Se ofendeu por maldade, é preciso reconciliar. No Pai Nosso há uma condicionante: perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos. Sem o perdão, não há paz. Até um amigo pode algum dia nos constranger, nos contrariar, e é preciso perdoar. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, marido e mulher, pais e filhos, empregado e patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo, é um ditado, né? Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, gente, mas é estratégia, ou seja, resolver a situação de uma forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Olha, essas reflexões eu encontrei no canal Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, do professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica. Vai lá no canal dele. Amigos e amigas, vamos a algumas atualidades. Atualidades para nos esclarecer de muita coisa, principalmente relacionada ao espírito, à espiritualidade, à fé. Se nós não tivermos a fé para um dia alcançarmos a eternidade, nós vamos arder no inferno, gente. Por isso que eu estou aqui dizendo que nós temos que nos ater à espiritualidade, à evangelização, à catequese. Olha, Jesus é manso e humilde. Mansidão é o oposto de agressividade e violência, que vemos muito no meio humano. Jesus é o Verbo, é o Logos, é Deus.
o sentido de tudo e a nossa meta, nosso alvo é a ação de Deus Pai, é o alfa e o ômega, o começo e o fim. João, Éfeso, na Ásia Menor, é a cidade que o apóstolo João vai viver após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Igreja. A igreja na terra é a militante, no purgatório é a padecente e no céu é a triunfante. Há uma comunhão entre os que fazem parte dessa igreja mística em todas as dimensões. Você sabia? Tem mais catequese aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição que mais caridade fez na história da humanidade e fundou as primeiras universidades do mundo, como Oxford, Cambridge, Coimbra, Valladolid, Salamanca, La Sapienza, na Itália, Sorbonne, na França. Foi ela, a Igreja Católica, também que sustentou a civilização ocidental após a queda do Império Romano, além de transmitir a fé cristã ao mundo, visando a salvação eterna. E você sabe quem é o novo Adão? O primeiro homem, Adão, lançou a humanidade nas trevas. Aí veio Jesus Cristo que a libertou. Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva. Você sabia? É a catequese aqui no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel 7919. Sacramento. O sacramento do batismo da Igreja Católica Apostólica Romana é inapagável, ou seja, não se apaga. Assim como a crisma e a ordem, as pessoas que os receberam poderão ir até para o inferno, mas os sinais recebidos não se anulam. Foi dito isso no programa Pergunte e Responderemos do professor e escritor Felipe Aquino no YouTube. Regra áurea, preciosa, valiosa. Tudo o que quereis que vos façam, façam também aos outros. Esta é a regra de ouro do Evangelho, estabelecida por Jesus Cristo. Ele diz que isso é a lei e os profetas. Está lá no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 7, versículo 12. E agora eu quero falar para vocês sobre a salvação eterna, sobre fé. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Agora vamos amenizar aqui com um bate-papo que eu tive com um senhor na orla de Vila Velha. Passeando pela Praia da Costa, tive uma conversa com o senhor que disse ser médico. Ele me falou que o segundo coração humano está na batata da perna, que nos possibilita andar, enquanto a segunda consciência está no intestino. Olha, por isso devemos cuidar daquilo que comemos, cuidar bem, né? Deus, somente Jesus é a verdade. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tenha isso em mente. Jesus não é um sábio somente, não. Ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Anticomunista. Olha, a igreja, gente, Igreja Católica Apostólica Romana, é anticomunista. Sistema político ateu. O comunismo é um sistema político ateu. Uma bula do Papa Pio XII condena o marxismo e o comunismo. Enquanto isso, olha só, um padre foi chamado a um fórum justamente por falar contra o comunismo no Brasil. Meu Deus, acho que isso acontece aqui, né? Após sair ileso do caso, o sacerdote disse que isso é prova concreta de que o demônio, o diabo, existe. Mas completou enfatizando que o diabo sempre perde. E por que ele perde? Porque Jesus já o venceu na cruz. Jesus venceu a morte na cruz ao ressuscitar e subir ao céu, onde está à direita do Divino Pai Eterno. Liberdade. Nós ganhamos de Deus o livre-arbítrio, a consciência livre, a livre vontade, a decisão própria, a liberdade para tomar decisões. Esse é um bem preciosíssimo. Agora eu quero falar sobre revelações particulares. É palavra que eu pesquisei no site, no canal do YouTube do professor
escritor Felipe Aquino. A Igreja Católica Apostólica Romana não obriga que fiéis acreditem nas revelações sobrenaturais particulares, ou seja, manifestações de santos a seguidores da Igreja, aos fiéis. Assim, o cristão pode ou não acreditar nas declarações de pessoas que receberam mensagens de santos. Olha, eu já tive revelações particulares, momentos de sobrenaturalidade. Tive eventos na minha vida que eu jamais esquecerei. Foi a mão de Deus agindo na minha vida. Agora eu falo sobre batina. Você já viu algum padre de batina? O Código do Direito Canônico diz que o padre deve trajar veste sacerdotal, o que vem a ser a batina ou camisa com o clérgima, que é o colarinho ou gola clerical. Então, isso em todas as situações, né? Não é só celebrando, não. Fora dessa situação também. Eu dificilmente vejo padre com clérgima, né? O colarinho, que pelo menos ele deveria usar. Bispo, sim, eu já vi, né? Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, eu via sempre ele com o colarinho, né? Aquela camisa com o colarinho, clérgima, o gola clerical. Homilia. O missal romano descreve que o procedimento correto do sacerdote católico é proferir sua homilia no presbitério e não no meio da assembleia. Tratamento, a logoterapia pode ser praticada pelo católico, não havendo proibição nesse sentido. Agora um livro de alerta para os cristãos, gente. Olha, o livro é de um bispo, hein? Atenção. O bispo católico, Dom Athanasius Schneider, do Cazaquistão, país da Ásia, ele escreveu um livro em que relata fatos que devem merecer a atenção de todos. Ele fala sobre a pior, mais profunda e mais perigosa crise que a igreja atravessa atualmente. É crise dogmática, crise moral e crise litúrgica. Para o religioso, há um grande relativismo e indiferentismo. E Deus intervirá no tempo certo, no devido tempo. Por isso temos que rezar muito. As informações são do canal no YouTube Católicos de Verdade. Agora eu tenho aqui uma opinião sobre mau exemplo no Brasil e parte do mundo. Olha só. Sabe qual o exemplo que uma eleição de pessoas condenadas em várias instâncias no Brasil pode dar? Muitos maus e desiludidos candidatos vão pensar: a gente pode fazer o que quiser mesmo, pode roubar, corromper, matar, e não vai dar em nada mesmo. Não precisa nem estudar para ser liderança política. E aí que se vê o aumento da criminalidade, da corrupção, do consumo de álcool, de drogas e até do desinteresse pelos estudos, pela política séria. Este é o cenário apresentado por muitas autoridades esquerdofrênicas, que são aquelas doentes da esquerda, né? Perderam a sensatez, perderam o rumo da lucidez, estão perdidas em sua megalomania, caminham para a perdição eterna. Isso é que é perigoso. Que Deus haja na vida dessas pessoas para convertê-las, é o que eu desejo. E eu quero falar também agora sobre textos dúbios. Você já viu um texto dúbio? Eu já vi vários. Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interessadas em dinheiro, que processam por qualquer coisa. Há quem queira, por exemplo, incriminar até quem não usa o número 24. Meu Deus do céu. É mesmo a banalização das leis, hein? Já pensou? Processar apenas porque não usa o número 24. Banalizou. Isso não é mais, né? Não é mais direito. E eu quero falar sobre a fêmea. A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. Você concorda? É uma frase que eu pensei aqui. A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. Né? A maquiagem e a vestimenta da mulher dão, né, uma beleza muito maior ainda a ela. Beleza aparente. Pedido de perdão. Senhor, perdoe os viciados em certa TV do mal, que está levando muita gente para a perdição eterna, a tormenta eterna. Perdoe esses viciados nesta TV e produções também
e morais, e faça, Senhor, com que essas pessoas se convertam, saiam dessa situação para se salvarem. É o meu desejo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente, ele proverá. Também do hebraico, hein? El Shaddai. Ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Filipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando nós pedimos algo a ele. Sim, não ou espere. O que for melhor para nós, ele vai fazer. E agora do aramaico para o português, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Você quer a salvação eterna? Reconcilie-se com Deus, reconhecendo que você é pecador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.